Bom dia, anjos. Vocês sabem o quanto é importante, né, corrigirmos as atividades, porque a teoria foi passada. Eu enviei no site da escola 2 links. Por que 2 links? Porque um link, eu enviei o primeiro link, depois eu fui ver, o YouTube apagou o meu vídeo por ser muito extenso, ou seja, tinha muitos megabytes. Aí o YouTube apagou. Aí eu consegui, através do canal do meu filho, enviar um outro link, um outro vídeo, e com isso enviar um outro link para vocês. Então as teorias estão lá. Acredito que aquela explicação ela esteja assim bem clara, e me disponibilizei para que vocês pudessem esclarecer dúvidas caso, né, apareça alguma. Mas as dúvidas, elas costumam aparecer mesmo na hora das atividades, né? E diante disso, eu achei importante fazer a correção. Então, vamos trabalhar aí os verbos de ligação e verbo significativo. Por quê? Porque na análise sintática das orações subordinadas substantivas, quando tinha a oração subordinada substantiva predicativa e a oração subordinada substantiva objetiva direta e objetiva indireta, eu vi que vocês estavam tendo dificuldade aí com a questão do verbo. Diante disso, esta aula, tá? Então, eu vou corrigir as atividades, as atividades que vocês enviaram para mim, eu recebi por e-mail. Tô anotando os vistos de todo mundo que tá enviando atividade. Podem ficar tranquilos. E não demora, a gente vai voltar aí, eu vou validar esses vistos sim, tá? Podem ficar tranquilos, continuar trabalhando, estudando, que não é em vão não, tá? Essa atividade aqui é aquela da tirinha do Garfield, né? É uma tirinha que ele fala assim: a televisão vicia. Fiquei aqui o dia inteiro. Quer que ligue, Garfield? Até que seria bom. Beleza. A questão 1, né? O efeito de humor da tira deve-se ao fato de humor, como eu havia falado para vocês, não está só naquela questão do humor de fazer a pessoa rir, não. O humor, ele também é crítico, tá? E qual é o humor dessa tira aí? A questão do Garfield, né? Está diante de uma televisão desligada, ou seja, a preguiça é tanta que ele não se levanta nem para ligar a TV. Então, ele afirma que a TV vicia, apesar dela estar desligada, né? Isso aí é a questão do humor da tira. Na questão 2, na passagem fiquei aqui o dia inteiro, o verbo sublinhado indica uma ação, um estado permanente, um estado transitório. Então, é necessário que vocês tenham a consciência de que verbo significativo é o verbo de ação. O verbo de ligação não indica ação, tá? É necessário que vocês tenham isso em mente. E o verbo ficar é o verbo de ação. Então, qual que poderia ser a confusão aí? Ficar o dia inteiro poderia levar o aluno a pensar que seria um estado permanente, e o fato dele não conseguir ficar o dia inteiro, um estado transitório. Mas não, é um verbo de ação. Então, é o primeiro parênteses, tá? A questão 3. Pode-se concluir que, no contexto da tira, o verbo fiquei funciona como: primeira, verbo de ligação; segundo, verbo significativo ou verbo vicário. Olha, conclui-se que no contexto da tira o verbo ficar funciona como verbo significativo. Se ele é um verbo de ação, logo ele é um verbo significativo. Questão 4. Pediu para que vocês
relacionasse, né, o que seria verbo de ligação e verbo significativo, porque o objetivo dessa aula é vocês saberem diferenciar. Então, Garfield estava cansado. Então, o verbo ser, estar, é um verbo de ligação, mas isso vai depender do contexto. Aí está no sentido do estado físico dele. Agora, Garfield estava espojado no sofá quando John chegou, já é um verbo significativo. Por quê? Porque na frase indica uma ação. Na primeira, o verbo estava, Garfield estava cansado, indica um estado físico. E todos os verbos que indicam estado, eles são de ligação. Já o mesmo verbo na segunda frase, ele já indica uma ação, mostra o que o Garfield estava fazendo, ok? Então, percebam que na língua portuguesa, não é as questões, os termos não são objetivos como matemática, não. O termo pode ganhar sentidos diferentes de acordo com o contexto, né? Agora vamos aí no verbo permanecer para vocês verem aí a diferença. Garfield permaneceu entediado. Então, é um verbo indicando um estado em que o Garfield está. Então, logo, um verbo de ligação. John permaneceu ao lado de Garfield. Mostra o que o John fez. O que o John fez? Permaneceu ao lado de Garfield. Então, nós temos aí um verbo de ligação. Muito legal essa atividade, tá, gente? Agora vamos para a última, que é a questão 5, né? Na oração, até que seria bom, o verbo destacado indica uma ordem, uma certeza, uma possibilidade, indica uma possibilidade. Até que seria bom, é possível que seria bom. Ele não tem certeza se vai ser bom. Ele não está indicando uma ordem. Então, é uma possibilidade, tá? Nós vamos aí para outra atividade, porque tem 2 atividades de verbo de ligação para poder corrigir, tá? Beijos!